Olá, bem-vindo, cavalheiros e cavalheiras, para mais um assunto polêmico de hoje. Parece que muitas pessoas acabaram odiando bastante o final desse mangá. Pra quem não sabe, eu estou falando de Rent a Girlfriend. Se lembra do anime de Namorada de Aluguel? Onde o Kazuya, ele acaba alugando uma namorada depois de ter tido problemas amorosos. E a namorada que ele acaba achando pra alugar é a Chizuru, que pelo amor de Deus, ela é uma das piores personagens que eu já vi na minha vida. E basicamente é aqui que começa toda a trama. Mas o mangá, ele acabou chegando no seu final e muitas pessoas odiaram. Porque, pra quem não sabe, sim, ele acabou não ficando com ela. E devido ao mangá ter quase 400 capítulos, sim, o mangá tem quase 400 capítulos, muitas pessoas realmente odiaram o final. Mas odiaram mesmo. E eu realmente compreendo o lado deles. Pra ser mais sincero, eu acabo não gostando muito de animes de romance e de mangás no modo geral, porque a maioria das obras japonesas eles abordam de uma maneira muito estranha. Quer dizer, normalmente eles demoram quase 200 ou 300 capítulos, só pra no final disso tudo eles começarem a namorar. E quando começa o romance, a obra termina logo depois. Quase como se fosse só um epílogo de um capítulo para dizer, nossa, olha só, eles viveram felizes para sempre. Mas tudo bem, não é de todo ruim obras assim. Mas enfim, vamos voltar ao assunto do vídeo, que é o que interessa. Então, mostrando os capítulos finais rapidamente, ele acaba se declarando para ela. E ela acaba recusando ele novamente. E ele fica totalmente constrangido, dizendo, nossa, tudo bem, é a vida. E basicamente agora as pessoas estão perguntando qual foi o pior capítulo da semana, se foi Sakamoto's Days ou Rent a Girlfriend. E isso é muito triste porque o Kazuya não é como se fosse realmente o pior personagem, como muitas pessoas acabam pintando. Ele realmente se esforça para que o relacionamento continue andando, ajudando ela com várias coisas, como por exemplo com a sua avó. E eu vou dizer, pra mim o Kazuya não é o principal problema dessa obra, e sim pra mim a Chizuru. Nossa, ela é uma das piores personagens que eu já vi na minha vida, pra sempre ficar recusando o cara, sendo que ele se esforça tanto para tentar conquistar ela. Mas convenhamos, depois de 400 capítulos e ela ainda continua recusando ele, porque essa não é nem a primeira vez. É muito desgastante ver uma obra assim. Mas sim, pra mim a Tsuru é a pior personagem dessa obra, porque ela briga pelo protagonista com a Ruka, fazendo ele desistir da Ruka, dá indícios de que vai ficar com ele, tira dinheiro dele, pra no final ainda recusar o cara. Não tem como ser pior que isso. Na verdade, nem parece ser uma obra de romance isso daqui. Mas não me entendam errado, ok? Eu acho o Kazuya também um personagem muito ruim. Mas, na minha opinião, eu só não acho que ele é pior que a Chizuru, porque a Chizuru basicamente manipulou ele. Enquanto pra mim o Kazuya é só um personagem muito burro e gado, que com certeza tem muitos homens por aí que existem na vida real. Ele gastou 250 mil dólares, quem é que gasta tudo isso com uma mulher de aluguel? Ou melhor, uma namorada de aluguel. Mas convenhamos, nada vai superar esse capítulo ruim desse romance, isso eu te garanto. E agora muitas pessoas estão pegando no pé da fandom de Rent a Girlfriend, brincando com a Chizuru e dizendo que ela só gosta de mulheres no capítulo final. Obviamente isso daqui não é verídico, mas da forma que todo o anime tá sendo construído, eu não duvido também, né? E aqui tem uma publicação de quase 4 milhões de visualizações, onde ele acaba dizendo que acabou vazando o capítulo final e que Kazuya, ele acaba sendo recusado. Realmente não sobrou nada pro Betinha. Mas sabe o que é o mais pior de tudo isso? Cara, 400 capítulos pra tudo isso. Quem é que acaba lendo 400 capítulos pra no final a pessoa ser recusada, mano? Tipo, isso é horrível pra mim. Eu acho que esse é um dos piores animes de romance que eu vou ter o prazer de nunca ver. E também tem muitos brasileiros comemorando que finalmente esse mangá horrível terminou. Quem conhece o dono da página Evangélicos? Eu adoro essa página. Essa é a pior obra japonesa de todos os tempos e sem exagero. São quase 400 capítulos e não sobrou nada pro Betinha. Pra chegar nesses níveis de ruindade só se for com animes rentais. E eu vou dizer, Euphoria é melhor do que isso daqui, tá? E nós temos outras pessoas da nossa comunidade que também comentaram, como por exemplo a página do Otaku Brasil, onde ele disse que o pior capítulo sempre é o próximo. Mas na verdade aqui nós já estamos bem dizendo no final, então não tem como piorar, eu acho. E pelo mundo afora tem várias pessoas da comunidade gringa basicamente zombando de toda a fandom. Enfim, é muito triste o que acabou acontecendo com esse mangá. A gente sabe que muitos animes têm romance que acaba não progredindo quase nada. Ou melhor, que termina o mangá quando começa o romance. Porque pra mim não faz muito sentido. Quer dizer, é um mangá de romance, mas que termina quando começa o romance. E nesse caso esse daqui nem vai começar o romance. Que loucura! Então acho que isso poderia ser melhor explorado. E pra terminar, a Ruka com certeza é a melhor personagem dessa obra. E a única lúcida na minha opinião. E vocês, o que acham de tudo isso? Deixa aqui nos comentários.